Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos trazer para vocês uma entrevista com uma brasileira que vai contar tudo pra gente sobre creche em Montreal, em Gatineau, toda a experiência dela sobre esse assunto. Então, se vocês querem saber tudo sobre isso, vem com a gente e roda a vinheta. Bom, antes de mais nada, para a gente começar, já se inscreva aqui embaixo no canal, deixa esse botãozinho vermelho cinza, ative todas as notificações, dê um joinha no vídeo e compartilhe com seu amigo que pode se interessar por esse assunto. Eu tenho certeza que isso pode ajudar muita gente e a Júlia vai trazer informações preciosas para a gente. A segunda pergunta, eu acho que tu acaba que responde um pouquinho toda a entrevista, mas como escolher a creche? Isso acho que depende muito do perfil e das prioridades de cada um, né? Eu acho que escolher a creche é uma questão delicada. O que pode ser bom para mim, para minha filha, para minha família, pode ser terrível para outra pessoa, outra experiência. Então, realmente, é muito criterioso. Cada um tem que saber o que é melhor para si. No fim, infelizmente, eu preciso deixar isso bem claro, às vezes, tudo que você quer numa creche, você não vai conseguir. Então, muitas vezes, a creche acaba te escolhendo. Você não tem muito para onde fugir. Eu, por exemplo, não consegui atender todas as... Aqui em Gatineau eu até consegui, mas foi porque essa creche nessa casa, ela tinha recém-abrido, então era uma creche completamente novinha. Mas em Laval, por exemplo, eu não consegui atender todas as expectativas e tudo que eu queria para a primeira creche da Vitória. Ainda mais como sendo mãe de primeira viagem. A gente tem um monte de paranoia, um monte de coisa e tá sempre querendo mais. No fim, ou eu aceitava algo menor do que as minhas expectativas em alguns aspectos, óbvio, alguns para mim são inegociáveis, mas alguns eu tive que mudar, ou eu ia ficar sem creche, simples assim. Então, a escolha da creche vai muito do que a pessoa quer e também do que ela consegue achar. Sim, muito boa. Bom, a próxima pergunta é como fazer a matrícula. A matrícula, então, primeira coisa que eu falei, você tem que ter um cadastro na Place Zero Cinq. Se for uma garderie privée, uma creche privada, você não necessariamente precisa, apesar de que pelo Zero Cinq você consegue encontrar creches privadas também, a maioria se afilia ao site porque fica mais fácil, mas não necessariamente precisa estar lá. É bom ter? Não necessariamente precisa. Para qualquer outra que seja subsidiada, precisa ter o cadastro lá. Então, a primeira coisa é, faça o cadastro na Place Zero Cinq. Se você for chamado pelo site do governo, é feito tudo pelo site. A creche vai te mandar um e-mailzinho no sistema, dizendo, temos uma vaga tal, baseado nessas informações. Aí fica a seu critério. Eu, por exemplo, não matricularia minha filha sem visitar o estabelecimento. Aí começa a comunicação com a creche, de agendar uma primeira visita e verificar como é o ambiente e tudo mais. Se a creche, que eu já passei por isso, se a creche te aceitar, porque quando você faz a visita, eles também te analisam a sua criança. Quando é muito concorrida, eles acabam escolhendo a criança que eles querem. Se eles te aceitam e você gosta, eles acabam mandando a documentação toda ali pelo site ou você assina lá na creche na hora mesmo. No meu caso, por exemplo, que eu ia e ficava ligando para os locais e tentava agendar visita e tudo mais, e não foi feito pelo site, assim que eu ia visitar, que eu falava, não, quero, quando que ela pode começar, eles me davam o contrato, que a gente faz o contrato certinho, dizendo que está incluso, quais os dias que a criança vai frequentar, aquela coisa toda, e pedindo também os nossos documentos. No caso de residente temporário, para ter acesso à creche subsidiada, visto de estudante não conta. Se você é estudante internacional, o teu filho não tem direito a ir numa creche subsidiada com o seu visto de estudante, a não ser que você esteja estudando no Quebec com uma bolsa do governo do Quebec. Se você é estudante internacional que vem fazer college, você não se enquadra. Então, em Laval, o contrato foi feito no nome do Gustavo, que era o que tinha o visto de trabalho, visto do trabalho dá direito,
E aqui em Gatineau, como hoje sou eu que tenho visto de trabalho, o contrato foi feito no meu nome. Então, o visto é um dos documentos para residente temporário que tem que ser apresentado. Então, no nosso caso, foi o visto, certidão de nascimento. Eles pedem a certidão de nascimento. Eu não tinha minha certidão de nascimento. A tua, eu pensei que era a da criança, obviamente, né? Certidão de nascimento da criança, gente. Certidão de nascimento da criança, certidão de nascimento da mãe da criança. No meu caso, eu não tinha. Eu enviei a de casamento, que era o que eu tinha traduzido em mãos ali na pressa. Eles não aceitaram. Eu tive que ir na coordenação, assinar um documento justificando por que eu não tinha a minha certidão de nascimento, dizendo que os dados da certidão de casamento, que é basicamente os mesmos de nascimento, inclusive a minha mudança de nome estava certo, atestando que aquilo era verdadeiro, tipo fazer uma... Quando a gente juramenta algo, eu tive que ir lá no centro de coordenação fazer isso. Foi isso e mais comprovante de residência. Você tem que comprovar que você reside no Quebec e tem que ser uma conta atual, se eu não me engano, dos últimos 90 dias, máximo que eles aceitam. Comprovante de residência, o que mais? E nessa última eles pediram a caderneta de vacinação da Vitória. Na de Laval não solicitaram, mas nessa última eles solicitaram a caderneta de vacinação dela. Eu imagino que seja por conta do Covid, da pandemia e disso tudo que está acontecendo. Mas, via de regra, foi isso. Foi o contrato que eles dão, o documento da criança, o documento da mãe da criança, se é residente temporário ou visto, o código da Place Zé Roussan, que é um formuláriozinho que você imprime do site. Nossa, tu ter falado isso foi, assim, sensacional, porque eu não sei em qual momento que a gente estava falando, não sei se foi por causa que eu fiz a live com a brasileira que foi vacinada em Ottawa, que gerou essa pergunta, se aqui as escolas e creches pedem a carteira de vacinação para matricular as crianças. E eu não tenho filhos, e a minha entrevistada no momento também não tinha filhos, a gente não sabia responder, e ela está em Ontário, né? Nós estamos no Quebec, as regras são diferentes também, e então é interessante perceber isso. Alguém tinha comentado que nunca tinha sido solicitado caderneta de vacina para o filho se matricular, mas talvez eles não solicitassem antes e começaram agora, né? O que eu acho que acontece é que não existe uma regra fixa. No Brasil, eu acho que é obrigatório a gente apresentar a caderneta de vacinação. Pelo que eu senti aqui no Quebec, não é. E eu acho que fica mais a critério da pessoa. Por exemplo, nessas creches familiares, a pessoa que abre a creche meio que tem um total controle do que ela vai solicitar, das crianças que ela vai aceitar. E aí eu acho que isso foi uma regra da mulher da creche que eu matriculei a Vitória. Porque em contrapartida com a minha enteada, que tem 13 anos e está indo para a classe de AKEI no high school, nunca foi solicitado. Tanto na escola em Laval, quanto na escola em Gatineau, nunca ninguém solicitou absolutamente nada relacionado à vacina dela, e em Laval a Vitória também nunca foi solicitado, só aqui em Gatineau. Então eu acho que vai ficar mais a critério do estabelecimento do que ter realmente uma regra, porque a Sofia veio para Gatineau também agora no meio da pandemia e ninguém solicitou nada. Nossa, tu é perfeita porque tu tem exatamente a pessoa, né, que o bebê da creche e a criança da escola para dar essa resposta. Já sabemos que por enquanto, pelo menos, né? O que eu digo tenha caderneta de vacinação um dia, porque vai que você precisa, né? E, Júlia, tu já comentou aqui sobre os preços das creches, mas para mim, que não estou fora deste meio, eu queria entender um pouco, e se tu souber me dizer também, quanto que isso fica mais ou menos por mês. E daí, assim, os dias os dias que tu leva o bebê para creche, ou tu é obrigado a pagar por todos os dias mesmo que tu não leve o bebê para creche? Como esse preço ficou por dia, eu fiquei pensando como é que ele funciona. É confuso, né? Mas eles estipulam preço por dia. Bom, então, eu pago mensal para a Vitória na creche em torno de $167 o mês.
a 201, acho que foi o máximo que eu paguei, e isso varia da quantidade de dias no mês. Pago independentemente dela ir um dia ou não. Eu ainda me perco em como eles fazem essa conta, mas eles calculam, a gente tem que pagar as férias também da pessoa, tá? Então, eu meio que coloquei um gasto fixo. Eles calculam por dia, mas eu já montei na minha planilha de gastos como um gasto fixo. Eu sei que vai ficar entre 167 a 200 todo mês e eu tenho aquele valor fixo, porque depende muito do mês. A gente paga feriado, a gente, porque nem feriado de Natal foi pago, a gente paga as férias dela. Normalmente, o que ela me explica é que a gente paga entre 20 a 22 dias o mês. Então, eu considero que a gente paga ali mais os dias úteis em si, porque se pegar o calendário e começar a contar os dias, obviamente não tem. Então, fica mais ou menos entre 20, 21, 22 dias o mês, mas mensalmente dá entre 167 a um pouquinho mais. Esse mês, por exemplo, eu paguei 170 e alguma coisa. Então, esse é o valor por mês. E assim, desculpa, mas fugiu um pouco das perguntas que eu já tinha feito. Qual é o horário que ela pode frequentar a creche? Também, o horário muda de creche para creche, então os pais têm que prestar atenção na hora de escolher a creche, cada creche vai ter o seu horário. Normalmente é de 8 às 5, 8 às 4h30 ou 7 às 4h30. A que a Vitória frequenta, ela abre das 7h30 da manhã às 5 da tarde. Então, esse é o horário que a creche está funcionando. O que, teoricamente, você pode levar, se for part-time, porque você não necessariamente precisa deixar a criança o dia inteiro, ou você leva no período da manhã, ou leva no período da tarde. Inclusive, se for part-time, você paga o dia inteiro. Pelo menos nas creches familiares, não tinha diferença de valor se ela ficasse meio período ou não, eram os R$8,50 por dia. Mas a única coisa que a pessoa da creche me pediu, e isso eu imagino que seja para todos, é que se ela for ficar, por exemplo, o dia inteiro, que tenha uma rotina, que ela chegue mais ou menos na maior parte do tempo, sempre no mesmo horário, para que a criança também consiga criar uma rotina, né? Então, no caso, a Vitória vai para a creche por volta das 7h45 da manhã, que é quando eu tô saindo para ir trabalhar. E o Gustavo pega ela na creche por volta das 4 da tarde, que é quando ele tem ali um break e tá quase terminando a aula dele. Eu vi uma discussão no Facebook, no grupo Ottawa Gatineau, sobre essa questão das pessoas pensarem em vir para o Quebec por causa do valor da creche e as pessoas que moram em Ottawa defender a questão da creche em Ottawa. E eu fiquei um pouco assustada, porque tem gente que falou assim, nossa, eu ouvi dizer que tem creche em Gatineau que teve problema de bed bugs, de piolho e de maus tratos. Eu fiquei muito assustada com esses relatos. E também todo mundo ali naquele post estava falando, em Ottawa as creches custam em torno de $1.000 a $1.200, ponto final. Por isso que eu entendi. E as creches de Gatineau, daí o pessoal que usava a creche de Ottawa falou um pouco a respeito disso, eu fiquei um pouco assustada. Assim, ó, em Ottawa, eu pesquisei, porque era um fator decisivo, e eu, por mim, já teria me mudado para Ottawa, né? Mas a creche foi um fator decisivo justamente por isso. Eu não achava a creche em Ottawa que custasse menos de $45 por dia, e daí se você soma $45 no mês, dá justamente isso, de 1.000 a 1.200, dependendo do valor por mês. É impagável para mim, esse valor mensal hoje é impagável. E em Ottawa não existe creche subsidiada igual tem no Quebec, que o governo, que você paga só uma quantidade, que eu considero R$8,50 por dia, um valor ilusório, considerando que a minha filha está sendo alimentada o dia inteiro, e isso me custa menos de $200 no mês. Não tem como comparar. Agora, com questão de qualidade de creche, é aquilo que eu falei, você vai encontrar, sim, ambientes não muito bons. A pessoa tem que saber escolher e lógico, observar, porque pode parecer maus tratos, por exemplo. Não tem como você saber de início. É muito difícil você olhar para a pessoa, a não ser que ela tenha expressão ou tenha algum trejeito que realmente fala, não me... E também tem aquela coisa, né? Tem o seu instinto. Se a pessoa não te passa confiança, não passou confiança, mas tem que observar. E com relação a ambientes insalubres, também vai do pai observar. Porque quando você visita, a pessoa limpa, arruma e tudo mais, ok, mas você consegue observar o estado dos móveis, você consegue observar o estado da pintura das paredes,
você consegue observar várias coisas. E com o decorrer, você também consegue ir observando se aquilo se mantém ou se era só uma fachada. E se era só uma fachada, sai. Eu sei que é difícil, mas não tem como saber no início, a não ser o estado, obviamente. Eu, por exemplo, a creche que a Vitória vai é novinha, então o estado é perfeito. A Vitória adora ir pra creche, e isso para mim é uma das coisas que me faz ter certeza que ela está num ambiente acolhedor, que ela gosta. Porque assim, a gente acorda, tá na hora de sair, ela vai pra porta do apartamento correndo para sair. A gente chega na creche, ela fica toda feliz. Antes de entrar, ela já tá sorrindo no carro quando ela percebe que a gente estacionou na frente da creche dela. E ela vai toda alegre. Eu dou tchau, ela me dá tchau sorrindo. Se tivesse algo errado, não ia ser assim. Porque a criança, apesar que nem no meu caso minha filha ainda não fala, mas a criança sabe demonstrar quando algo não tá bom. Então eu acho que essa questão de ter creches ruins fica muito a critério dos pais. E a questão de rixa, Ottawa e Gatineau tem sim, mas eu acho que é um pouquinho de, não digo ciúme, mas é um pouquinho assim, a pessoa não quis sair de Ottawa para vir para o Quebec, direito dela, eu também, se tivesse dinheiro, não teria vindo para o Quebec, mas também não precisa julgar quem resolve vir, né? Concordo que não é a coisa mais certa do mundo você escolher morar em Gatineau apenas para usufruir do serviço de creche, não é, mas você tá pagando os impostos no Quebec, Gatineau, então tu não tá exatamente usufruindo sem contribuir, tá? Exatamente. Essa é uma questão que eu acho que eu quero levar para um outro vídeo ainda, Júlia. Porque tem muita gente que fala assim do custo de vida em Gatineau que é mais barato, em Ottawa é mais caro, mas como o imposto em Ottawa é menor e os salários são maiores, compensa. Eu, sinceramente, na nossa situação também, que é um pouco mais complicada, a gente não conseguiu perceber que na ponta do lápis o líquido ali, mesmo os impostos sendo mais baratos em Ottawa, seria mais barato morar em Ottawa. Pra gente, se manteve sendo mais barato morar em Gatineau. Júlia, quero te agradecer mais uma vez por essa entrevista maravilhosa. Assim, foi praticamente uma live que eu tenho visto aqui na minha gravação. É uma conversa muito boa, um bate-papo muito agradável. Eu tinha certeza que ia ser assim. Eu estava lamentando o tempo inteiro essa nossa falta de possibilidade de se encontrar pessoalmente, né, devido a todas essas restrições que estão acontecendo cada vez mais. E, enfim, tu tem tanta coisa legal para compartilhar e eu tenho tanta identificação contigo também em alguns pontos e a gente se converge tanto no pensamento que eu pensei assim, nossa, tenho que trazer a Júlia para compartilhar todas essas coisas aqui. O pior é assim, eu adoro compartilhar, eu só não consigo compartilhar na minha página do Instagram, porque se a pessoa começa a conversar comigo, começa a falar e contar todas as experiências, mas é aquele negócio, se me fizer as perguntas, eu sei responder e eu tenho as respostas, é mais na hora de eu passar por conta própria que às vezes tem um entrave, digamos assim. Tem duas crianças para se preocupar, uma vida de residente temporário que não é fácil para se preocupar também, mas bem lembrado da tua página do Instagram, eu vou colocar todas as informações para quem quiser seguir a Júlia lá no Instagram, é o @Schmitz pelo mundo. Isso. Mas eu vou colocar, porque Schmidt é um sobrenome de escrever, tá bom? Vou colocar tudo na descrição do vídeo para a pessoa só copiar e colar e te seguir lá no Instagram. Inclusive, o dia a dia lá, né? Inclusive eu tenho um post já, posso até refazer ele mais atualizado, mas eu já tenho um sobre os tipos de creche e os valores. Então, às vezes, apesar de a gente ter falado tudo em vídeo, para quem não quiser ficar lá ouvindo o vídeo inteiro ou indo e voltando para pegar todas as informações e anotando, as informações já estão escritas, né, em um local. Só salvar que tá tudo lá. Legal, vou colocar todos esses links aqui na descrição do vídeo. Queria te agradecer mais uma vez muito pela tua disponibilidade. E eu vou te liberar, né? Porque tu é uma mãe. Já ia falar, já tá na hora de dormir aqui. Deve estar te esperando na aula de yoga, foi a mesma coisa, assim, a prof tava lá e daí o bebê precisava dormir, ela precisou sair para fazer o bebê dormir. Essa vida de maternidade, olha, admiro muito.
Queria dizer isso, assim, admiro muito as mães, porque é um trabalhão, né? E uma dedicação intensa e de doação completa. Eu admiro muito todas essas mães que eu entrevisto e que eu conheço, porque é um amor incondicional e... Antes que inclusive eu sei que pode ser que tem algumas pessoas que veem no vídeo e digam, meu Deus, mas você deixa sua filha pequena o dia inteiro na creche e não sei o quê. Gente, vida de imigrante não é fácil. Eu não tenho família aqui, eu não tenho, no caso eu até teria a Nath aqui em Gatineau, vou dizer, ó, vem cuidar da Vitória, mas com a pandemia nem pode. A gente não tem amigos tão próximos ao ponto de ligar e falar, olha, tem como olhar minha filha hoje? Não dá, não tem como eu ligar para minha mãe e dizer, mãe, tens como cuidar da Vitória hoje para mim? Não tem como. E nós, a nossa família, a gente também, ainda mais agora que a gente mudou recentemente, a gente não tem contato com outras pessoas que tenham crianças na faixa etária da Vitória. Então, ela ir para a creche e passar o dia inteiro lá foi uma das melhores decisões que eu tomei. Porque ela na creche, ela está interagindo com outras crianças da faixa etária dela e mais velhas, ela está num ambiente bacana, ela começou a se desenvolver muito mais depois que ela entrou na creche do que ficar trancada em casa com a gente, sendo que, por mais que a gente queira, não é 100% do tempo que a gente consegue estar tão focado na criança, porque tem que trabalhar, tem que fazer outra coisa. Na minha opinião, foi uma das melhores decisões. Eu sei que tem muita gente que fica em dúvida se vai mandar a criança ou não para a creche. Existem várias outras regrinhas também de mandar a criança ou não para a creche que a gente nem comentou no vídeo, com o quesito de idade, quais creches aceitam cada idade, mas aí eu acho que a pessoa vai saber quando ela começar a procurar. Pois é, mas agora que tu comentou isso, Eu vou ter que falar. Que a Vitória foi pra creche. Então, a Vitória, ela teoricamente iria começar na creche com 9 meses, que foi quando acabou a minha licença maternidade. A licença maternidade no Quebec também é outra história. Você escolhe 2 opções. Eu escolhi a que pagava mais, consequentemente, o tempo que eu ficava em casa era menor. Eu fiquei em casa 9 meses e mesmo assim foi um baita período de licença maternidade. Não peguei o maior, que é 1 ano. E aí eu comecei a me organizar, porque minha licença ia acabar quando ela tinha 9 meses. E eu comecei a me organizar para ela entrar na creche com 9 meses. Ela foi 1 semana, isso em março do ano passado. Ela foi 1 semana, começou a história do Covid, fecharam tudo. Ela ficou em casa daí de março a agosto. Ela ficou em casa de março a agosto sem ir para a creche. Daí eu não paguei nesse período, obviamente, mas ela não foi. Então, oficialmente, tirando aquela 1 semana que ela foi com 9 meses, ela começou a creche depois com 1 ano. 1 ano e 1 mês, quase. Foi quando ela começou oficialmente para a creche. Óbvio que no início, até fazer a adaptação e tudo mais, ela ia em período, a gente buscava. E ela ficou quase 1 mês nesse de ir meio período, busca e tudo mais, até eu sentir que ela estava bem, que eu estava bem com a situação. Eu acho que eu sofri mais do que ela, para falar a verdade. Ela sofreu só nos primeiros dias, depois foi tranquilo. Eu sofri bem mais e eu mudei bastante com relação a isso, porque eu achava na minha cabeça que ia ser melhor para ela se ela estivesse em casa comigo e no fim eu vi que não. E foi muito melhor, inclusive, para o desenvolvimento dela, ela ter ido para a creche. Então ela começou a ir mesmo com 1 mês, 1 ano e 1 mês, mais ou menos. CPE, deixa eu só fazer um adendo aqui. As CPEs que a gente falou do governo, elas não aceitam crianças menores de 18 meses. Tem isso também. Então, menores de 18 meses, normalmente, ou você opta por creche privada ou creches de familiar. Nossa, e agora que tu falou de licença maternidade, também dá um outro vídeo.